O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nola deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia do Natal. Na verdade, a gente não celebra bem o dia do Natal, a gente celebra o tempo do Natal. Não celebra exatamente o nascimento de Jesus, celebra a encarnação do Verbo, Ele que veio morar no meio de nós. Então, o Natal, ele é na verdade um tempo, na qual nós celebramos 5 festas. A primeira festa é hoje, o nascimento de Jesus. A próxima festa é a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Depois vem o dia de Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, que é celebrado no dia 1º de janeiro. Depois nós celebramos o batismo, a Epifania do Senhor, e depois o batismo do Senhor. E aí nós terminamos esse tempo de Natal. Então o Natal não é apenas um dia, o Natal é um tempo, o tempo que nós estamos vivendo. E a liturgia de hoje nos coloca diante da beleza, da luz, da grande luz. Convida a igreja a olhar com carinho quem é ele, quem é aquele menininho, né? É interessante, tem até uma música americana, né, que diz assim: Maria, tu sabias que o teu filho andaria sobre as águas? Tu sabia que o teu filho faria milagres, ressuscitaria mortos e tal? É uma música para que a gente possa olhar para o filho e ficar admirado.
Quem é ele? Quem é esse menino? Vejam que bonito as leituras de hoje, que bonitas são as leituras, né? A primeira leitura do livro do profeta Isaías, ele começa dizendo: como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz. Como é belo ver aquele que veio pregar a paz, mas não é uma paz que é a ausência da guerra, não é a shalom judaica, é a paz que é a reconciliação entre Deus e o homem, a paz que foi quebrada a partir do pecado original. Como é belo ver este mensageiro, este homem que veio trazer a consolação. E a imagem é bem essa, né? Imagina uma mãe na época da guerra que tinha esposo e 2 filhos homens, e o seu esposo e os seus filhos foram convocados para a guerra. Todos foram para a guerra e ela ficou sozinha em casa cuidando das coisas. E de repente chegavam notícias da guerra. Eles mandavam uma carta, outros mandam uma mensagem. A vizinha do lado recebeu a notícia de que os filhos dela haviam morrido, e ela, consolando a vizinha ali da tristeza e da perda dos seus filhos. E de repente ela está em casa sozinha, bate na porta, e quando ela vai abrir, a porta está ali o seu marido e seus 2 filhos. A paz ao coração daquela mulher voltou para sempre. E eles dizem, né? Acabou a guerra, estamos em casa, estamos em paz. É a mesma coisa do mensageiro que veio dizer: olha, acabou a guerra, acabou a briga que existia entre o seu coração e o coração de Deus, agora vocês estão reconciliados. Então, a leitura do profeta Isaías. A leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, ela é muito bonita. Começa dizendo assim: muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Ele falou de muitas maneiras, mas agora Ele cansou de mandar mensageiros. Ele veio pessoalmente. Ele veio matar essa saudade do nosso coração, né? Antigamente eu lembro da minha avó, das minhas tias, moravam todas muito longe, e elas mandavam carta umas para as outras, né? E quando chegava a carta, era aquela alegria, e contavam as histórias dos filhos, dos netos, aquela coisa toda. Mas não existia alegria maior quando chegava próximo do Natal, que de repente elas chegavam lá na casa da minha avó, e a alegria era extremamente maior do que receber uma carta. É a mesma coisa que Deus fez. Antes Ele mandava mensagens, agora não, agora Ele vem pessoalmente. Ele veio pessoalmente, Ele falou conosco, Ele está no meio de nós. É aquilo que Jesus veio falar, veio fazer. E o próprio Pai diz assim: diante dele todos os anjos devem adorá-lo, porque Ele e eu somos um. E o Evangelho de São João. São João, ele tem um coração maravilhoso, né? Tanto que ele é representado com uma águia, que ele começa de cima para baixo. Ele começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É igual nós, né? Nós estamos aqui falando, a minha palavra, a minha voz, ela é uma coisa que eu posso separar de mim, eu posso gravar e deixar gravado lá, mas a voz sou eu. A voz de Deus é Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo. E é por isso que nós, quando lemos lá o Gênesis, vemos de forma maravilhosa Deus criando todas as coisas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se a terra, e a terra se fez. A palavra de Deus faz, ela é criadora. Diferente de nós, que para poder fazer um livro a gente tem que arrancar uma árvore, fazer todo um processo, fazer um papel, fazer uma página. Nós temos que ter uma coisa pronta para poder fazer outra. Deus não precisa de uma matéria para poder fazer uma coisa. Ele diz: faça-se, e se faz.
E esse ser que faz Criador é o seu Filho, é o Verbo. E São João continua dizendo de forma bonita: no princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Ou seja, Deus já existia desde todo sempre. O Filho já existia, Jesus já existia, o Verbo amado já estava no seio de Deus, já estava no coração de Deus. Ele existe desde toda a eternidade. Mas por um desígnio da bondade de Deus, da sua misericórdia, do seu amor para conosco, ele se fez carne, se fez homem. Ele se fez humano no seio virginal de Maria e veio morar no meio de nós. E aí São João identifica dizendo: nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, as trevas não conseguiram dominá-la. Jesus é a luz eterna. Ele é a luz que brilha, Ele é a luz que ilumina, como nós vimos ontem na missa de Natal. As nações, os povos que estavam nas trevas, agora viu uma grande luz. Ele é a grande luz, é Ele que ilumina todas as coisas, é Ele que ilumina os bons pensamentos, é Ele que ilumina os bons sentimentos, é Ele que ilumina a caridade, é Ele que ilumina a fé, é Ele que ilumina a nossa alma, é Ele que nos traz para a verdade, que nos traz de volta à vida. Ele é a luz do mundo. E aí o Evangelho vai seguindo, e depois o Evangelho faz uma triste constatação: Ele é a luz, mas tem muita gente que não quer a luz. Tem muita gente que gosta das trevas e se acostumou com as trevas e prefere as trevas do que a luz. Quantas pessoas ontem celebrou o Natal, né? Mas o Natal que eles celebraram não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com Jesus. Algumas famílias se vestiram de Papai Noel, trouxe um saco de presentes, e para eles o Natal era dar presente para as crianças. Vamos dar um presente, vamos ver a reação dos filhos. Aí grava o menininho recebendo o presente, a alegria do menino, e põe nas redes sociais: Feliz Natal, este é o Natal. Outros acham que o Natal é preparar a mesa com o peru, com o chester, com o não sei o que, com o pernil, com a farofa de uvas passas e por aí vai, essa coisa toda, e não sei o que. Não, isso daqui é o Natal, quando nós reunimos a nossa família e falamos de coisas boas. Não, o Natal é quando nós fazemos um amigo oculto, um amigo secreto, e damos presente, trocamos presente, reunimos a família. Isso é Natal. Isso não é Natal. O Natal é quando nós nos ajoelhamos e adoramos um Deus que se fez carne, um Deus que se fez menino, um Deus que era a luz do mundo e decidiu entrar na escuridão da nossa miséria. Um Deus que era perfeito e pleno e que não precisava de nós, mas decidiu vir morar no meio de nós. O Natal verdadeiro foi aquele que de repente não tinha nada para comer naquela noite, mas passou na frente da igreja, fez o sinal da cruz e rezou uma Ave Maria pelo Jesus que se fez carne, que se fez homem. O Natal não é quando nós fazemos festa, quando nós celebramos a vida humana. O Natal não é quando nós celebramos a alegria, está tudo bem, graças a Deus ninguém morreu na pandemia, está todo mundo em paz, ninguém ficou doente, o ano foi difícil, mas a gente resistiu, então estamos celebrando a nossa vida. Isso não é o Natal. O Natal é quando nós celebramos a vida de Deus que veio morar no meio de nós. Aqueles que compreendem o mistério do Natal faz pouco caso da vida. Viver e morrer é a mesma coisa, como São Paulo dizia: para mim morrer é lucro, era melhor que eu morresse logo, porque aí eu ia para a casa do Pai, para a felicidade eterna. Mas se Deus quiser que eu continue vivendo, eu vou viver o tanto que Ele quiser. Aí chega um determinado momento que Paulo é decapitado e morre por causa de Cristo.
Tantos outros santos, Santa Teresinha, São Francisco, Santa Clara, tantos outros, que o grande mistério da vida deles era um Deus que mora comigo, que veio iluminar a escuridão do meu coração e veio fazer nova todas as coisas, veio apagar a solidão. Então, o Natal verdadeiro é quando nós nos deixamos iluminar pela luz de Cristo, e não quando nós fugimos, né, da luz. Aqui diz assim: era luz, mas veio para dar... ele não era luz. A luz veio para iluminar os homens, mas os homens fugiram da luz e se esconderam nas trevas. Quantas pessoas ontem se esconderam na bebida e foram dormir lá pela madrugada completamente bêbados e achavam que aquilo era comemorar o Natal de Jesus? Quantas pessoas se drogaram ontem à noite? Quantas pessoas foram para os motéis trair as suas esposas ou coisas parecidas e viveram uma noite de luxúria, achando que aquilo era comemorar o Natal? Isso não tem nada a ver com o Natal. O Natal é quando nós nos colocamos debaixo da luz dele, olhamos admirados para aquele menininho e dizemos: como pode um ser tão extraordinário se fazer tão pequeno, tão menino? Eu tenho certeza que a Virgem Maria e São José, muitas vezes, enquanto o seu bebezinho dormia ali na sua caminha, ela ficava ajoelhada diante dele e dizia: eu não acredito nisso. Como pode isso acontecer? Como é possível eu estar com Deus nos meus braços? Como pode o próprio Deus se alimentar do meu leite? Como pode o próprio Deus me chamar de Pai? Como pode o próprio Deus me obedecer? Eu dizer a Ele: Jesus, está na hora de tomar banho, vamos tomar banho? E Ele ia tomar banho. Como pode eu dizer: Jesus, agora para de brincar, vamos estudar, vamos cuidar das coisas agora? Ou então: filho, vamos trabalhar com o papai, vamos lá? E Ele ir? Era este extasiar-se que era para tomar conta de nós, tomar conta da nossa vida, tomar conta do nosso ser. E a gente deveria dizer: como pode aquele Deus tão grande se fazer tão pequeno na Eucaristia e eu como comer Ele, eu como comungar Jesus? Como pode isso? Como pode aquele ser tão grande ser a fonte da minha vida? Sexta-feira passada eu estava atendendo confissões aqui e chegou uma senhora, uma mulher, e ela disse assim: eu já briguei com Deus muitas vezes, porque eu acho um absurdo Deus ser tão narcisista, querer que a gente fique adorando Ele. Para que Deus quer isso? Que a gente fique idolatrando Ele? Será que Deus é tão narciso assim, narcisista? E eu fiquei pensando naquilo, e na verdade não é bem assim. A comparação é simples. Nós somos como um relógio. Imagina um Rolex aí de 150 mil dólares, né, que existe. Um relógio maravilhoso, perfeito. Só que para esse relógio funcionar, ele precisa de bateria. Quem é Deus na nossa vida? É a nossa bateria. Deus quer que a gente vá até Ele, adorá-lo, extasiar-se diante dEle. Não é porque Ele é narcisista, mas é porque Ele sabe que Ele é a fonte da nossa vida. E sem Ele, nós não somos nada, não prestamos para nada. Um Rolex sem bateria não mostra a hora. Uma pessoa sem Deus não vale nada.